Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que o teu coração esteja sedento pela presença e pela palavra daquele que vive e daquele que reina, Jesus, o nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Que você, nesse dia de hoje, esteja atento e aberto a ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa guiá-lo, conduzi-lo e dar-te todo o livramento necessário que você necessite. Amém? Porque Ele é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é fiel. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, tocar no profundo e no escondido do teu coração. E que a palavra do Senhor possa ser bênção aos teus ouvidos e na tua vida. Porque o Senhor é Deus e é santo. Amém? Louvado seja o nome daquele que vive e daquele que reina. Antes de entrar na meditação, vou deixar o meu recado. Não se esqueça, o seu like ele é muito importante. Ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda para que outras vidas possam ouvir a palavra do Senhor. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. O nosso objetivo? Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Levar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir que o Senhor Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, fazer o ide do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor está no livro de Ruth. E eu quero falar de uma mulher chamada Noemi, que era uma judia, nascida em Israel, casada com alguém de Israel, que quando Israel foi colocada dentro da terra prometida, e por conta dos pecados, por conta que o povo estava se afastando de Deus, Deus permitiu que alguns contratempos, que alguns problemas viessem sobre Israel, como a seca, a falta de pão. O marido dela toma uma decisão. Ele reúne toda a família e, sem consultar a Deus, ele sai de Israel. Ele vai buscar para sua família um lugar melhor para se viver, onde ele pudesse sustentar e alimentar seus 2 filhos e sua esposa. Porém, ele sai debaixo da proteção daquele que vive, daquele que reina, porque ele não pede direção de Deus. E ele vai. E vai para as terras inimigas. E vai morar aos arredores de Moabe. E ali ele como é que fala? Se posiciona, né? Ele se instala. Essa é a palavra, perdão. Essa é a palavra. Ali ele se instala com toda a sua família. Só que quando nós saímos da direção de Deus, da presença do Senhor, há consequências, há problemas. E o problema para a família de Elimeleque foi que a primeira coisa que sucedeu é que Deus o recolheu. Não sei se no tempo certo, não sei se antes do tempo por causa da desobediência, porém a palavra vem dizendo que ele faleceu. E alguns anos depois, Deus recolhe os 2 filhos de Noemi. E agora ela, uma viúva, com 2 viúvas ao seu lado, as mulheres dos seus filhos, que não eram judias, porque eles estavam numa terra estranha. E era contra a lei de Deus que os judeus se casassem com os estrangeiros. Mas como eles não estavam debaixo das potentes mãos do Senhor, dentro das cidades israelitas, junto ao povo de Deus, eles perderam
a direção do Senhor e começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. E uma delas foi o casamento com estrangeiros. Os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Porém, com tudo isso, pelo relato do livro de Ruth, nós vemos que Noemi era uma mulher que tinha fé, era uma mulher que conhecia a palavra, era uma mulher que transmitia a palavra de Deus. Porque quando ela toma um posicionamento, quando ela escuta que Deus havia se lembrado de Israel e estava abençoando novamente o povo de Deus, ela tomou a decisão de se levantar da onde ela estava e voltar para sua terra. E no que ela está saindo junto com as suas noras, ela olha para aquelas moças, para aquelas mulheres e fala com elas: olha, não tem como eu gerar um filho para que vocês deem nome aos falecidos, porque esse era o costume da época. Então não tem como eu arrastar vocês para o mesmo sofrimento que eu vou ter. Eu libero. Podem voltar para a casa dos seus pais, podem voltar para suas terras, podem voltar para suas famílias e que Deus lhes conceda um casamento próspero e que Deus abençoe as suas vidas. E quando Noemi libera essas mulheres, uma delas volta, que é órfã. Ela volta para sua casa. Mas Ruth se apega a Noemi. Ruth, ela confessa o Deus dos céus. Ela diz: o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Que não seja a morte que me separe de ti. E depois dessa declaração, Noemi entende que Ruth está disposta a segui-la e a servi-la e a estar com ela em todo o tempo. Então ela para de instigá-la a voltar para trás, a sair, a deixar. E ali a gente entende que Noemi ensinava essas mulheres no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. E que verdadeiramente Ruth se converte. E tem uma aliança com sua sogra. E é leal. E vai com ela para Belém. Quando elas chegam em Belém, nós sentimos nas palavras de Noemi a amargura da sua alma pelas perdas, pelas dores, pelo sofrimento, por tudo que ela vivenciou e viveu depois que saiu da direção do Senhor. E ela atribui que tudo que lhe ocorreu foi vontade permissiva do Senhor, que Deus fez com que ela sofresse o mal, que Deus permitiu aquele mal sobre a sua vida. E nós sentimos que o seu coração está amargurado. Só que a amargura da dor, do sofrimento, da perda, dos acontecimentos não fez com que ela transmitisse amargura para as pessoas. Ela sentiu, ela sofreu, ela passou por momentos difíceis. Ela quis trocar o seu nome por conta do que ela estava sentindo. Porque ela disse: olha, não me chamem mais Noemi, porque o meu nome agora será Mara, que significa amargo. Porque ela estava amargurada de alma, porque o sofrimento havia causado dores, o sofrimento havia causado decepções, frustrações, o sofrimento havia tirado ela do propósito, o sofrimento havia levado embora tudo aquilo que lhe trazia alegria. Porém, ela, por mais triste, por mais desolada, por mais sofrida, por mais problemas que estava enfrentando, ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher temente. Ela era uma mulher sábia. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos o livro de Ruth, nós vemos Deus traçar um perfil para Noemi de uma mulher sensata, de uma mulher coerente, de uma mulher sábia. Por quê? Os acontecimentos foram duros, foram tristes. A sua situação foi de mal a pior. O seu coração estava, assim, entristecido e amargurado. Mas ela não dividia a sua amargura. Ela dividia a palavra do Senhor. Ela dividia a sabedoria do Senhor. Quando elas chegam em Belém, Ruth se levanta e se dispõe, pede permissão para sua sogra, para ir colher aquilo que sobejava das plantações, porque era um costume em Israel, naquela época, de deixar algumas espigas,
alguns grãos para trás, para os pobres, para as viúvas. E aqueles que não tinham condições, eles colhiam isso que ficava da colheita das fazendas. E Ruth pede a Noemi permissão para ir fazer isso, para ir buscar, para ir atrás de alimento para elas duas. E Noemi concede e Ruth vai, fica o dia inteiro, trabalha um dia inteiro e entra nas terras do moço chamado Boaz, que ouve o relato, que pergunta quem é essa moça, quem é essa estrangeira que está nas suas terras, quem é essa pessoa diferente que ele viu no meio do seu povo, e ele recebe o relato e o testemunho de que ela era a moça que viera com Noemi. E ali ela tem, Ruth tem toda uma fama boa de alguém fiel, de alguém honesta, de alguém que fez muito por outro alguém, embora não precisasse. Embora ela poderia ter ido voltado para casa como sua outra cunhada, ela poderia ter pensado na sua vida, pensado no seu propósito, na sua história, mas ela toma a decisão de cuidar da sua sogra, de estar com a sua sogra, de buscar o Deus da sua sogra. E quando ela está em Belém, ela se levanta no propósito que está no seu coração, de ir atrás de alimento, de ir atrás de buscar algo para ela e para sua sogra. E quando ela está nesse campo ali trabalhando e volta para sua casa com o que ela colheu e com o que foi beneficiado pelo dono das terras, e fala o nome daquele homem, Noemi na hora lembra dos direitos, lembra dos deveres, lembra dos propósitos, lembra da lei do Senhor e conversa com Ruth e dá a ela instruções de sabedoria, de como agir, do que fazer. E fala com ela: olha, minha filha, não iria eu procurar algo melhor para você? Não iria eu querer que você tenha um futuro melhor? Então me obedeça nos meus conselhos, faz exatamente como eu lhe mandar. E Ruth, como ela era uma pessoa obediente, ela segue os conselhos de Noemi. Então nós vemos que, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, apesar da amargura, Noemi não era vencida pela sua dor. Ela tinha a dor, porque quem perde filho, quem perde família, quem perde o que possui, não é insensível para não sentir sua dor, mas tem que ter a sabedoria de não repartir amargura, de repartir experiências, de repartir conhecimento, de repartir sabedoria. Porém, a sua dor, ela não podia vencê-la. Ela não se permitia ser vencida pela sua própria amargura. Ela não dividia a amargura da sua alma. Ela dividia o amor de Deus. Ela dividia a palavra de Deus. Ela dividia os conhecimentos em Deus. E Noemi ali conduz Ruth de uma forma que Ruth alcança a benevolência de Deus, o propósito de Deus, e se casa com Boaz. E Ruth se torna parente do Senhor Jesus Cristo, porque ela e Boaz gera Obed, que é avô de Davi, que é da linhagem de Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero te dizer isso. Quando nós andamos segundo os princípios da palavra, embora nós passamos por tempestades, desertos, nós passamos por lutas e adversidades, nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós temos que vencer o mal com o bem. Nós temos que nos posicionar verdadeiramente como o Senhor requer que nós estejamos posicionados na palavra, na presença, no agir de Deus. E entender que para tudo tem um momento determinado na nossa vida. Sim, dias difíceis, dias de derrotas, dias de sofrimento, dias de perdas virão. Nós sofreremos, porque nós não estamos aquém do que acontece sobre a face da terra. Porém, nós temos que ter a sabedoria e o entendimento de entender que Deus está diante de nós, que apesar da tempestade, apesar da situação, apesar do medo, apesar de nós não sabermos e não compreendermos o nosso momento, a nossa história, quem escreve é Deus. A nossa vida está nas mãos daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. E Deus é o nosso Pai. E um pai não quer o mal para o seu filho. Um pai não pode evitar
as escolhas do seu filho, mas ele pode conduzi-lo, mesmo que esse filho esteja passando pelas consequências das suas próprias escolhas. Então, dê ouvidos à palavra do Senhor. Busque a presença do Senhor. Olha o final de Noemi. Olha o que está escrito aqui no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14 a seguir, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor. No tempo determinado, o Senhor vai se levantar ao seu favor e Ele vai te dar o livramento, a direção, a sabedoria, o entendimento para que você possa passar pelo vale da sombra da morte, passar pelo deserto, passar pelas frustrações, passar pelas decepções, crendo no poder do seu nome e na palavra. Seja como Noemi, embora sofreu, embora se sentiu amargurada ou a amargura na sua alma, ela não deixou de confiar no Senhor. Ela não deixou de ser serva do Deus Altíssimo. Ela não deixou de viver segundo os princípios do Senhor. Porque ela volta para sua casa. Ela volta para sua terra. Ela não voltou porque tinha. Ela voltou por conta que o Senhor se lembrou do seu povo. Então ela voltou para debaixo da destra do Senhor. E o Senhor transformou o futuro dela, o futuro da sua nora, o futuro da sua família. Porque Deus restaurou, devolveu a 100 por 1 o que ela havia perdido. Deus transformou a vida de Noemi de tal forma que o livro começa chamando ela de amargurada e o livro termina chamando ela de abençoada. Que o Senhor possa trazer benevolências, bênçãos sobre a tua vida. Se o tempo é de tempestade, confia e firma-se no Senhor. Se o tempo é de deserto, confia e firma no Senhor. Se o tempo é de batalha, confia e fica firmado em Cristo Jesus. Se o tempo é de desertos, passe por ele, dando glória a Deus, porque a terra prometida está bem adiante do final desse deserto. Então fica firme, fica confiado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Você que ainda não se rendeu aos pés da cruz e que não se entregou ao Senhor, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Deixe Ele habitar o teu coração, adentrar a tua vida, ser a primazia do teu coração. Deixe Jesus reinar. Dê o trono da sua casa, do seu ser, do seu coração para Cristo. E permita que o Senhor lhe conduza, que o Senhor lhe direcione, que o Senhor lhe transforme, que o Senhor mude a tua vida, a tua história e a tua família. Porque o que Deus quer, querida, é que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Ele não quer que você pereça. Ele não quer ver você perder, mas Ele quer transformar a tua história. Creia e confie naquele que vive, naquele que reina. Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida e a tua história. Tenha fé. Creia em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Antes de terminar, vou deixar também o meu pedido novamente. Você que chegou até aqui, obrigado pela sua atenção e que você possa nos ajudar, deixando o seu like, que ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude. O nosso propósito, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele, são todas as coisas. Fica na graça e na paz. Jesus te abençoe e te guarde.